Antes de começar, um lembrete da alma. Olá, meu nome é Juliana e antes de mergulharmos nesta aula, preciso te dizer uma coisa que não está nos livros. Tudo que você vai ouvir aqui vem da minha vivência. Das perguntas que me rasgavam por dentro, dos momentos em que eu queria parar tudo e desaparecer. Quem não tem esse tipo de vontade às vezes, né? Mas dentro do meu peito algo insistia em sussurrar. Tem mais. Bora cavar. Cava mais. Cavei. E continuo cavando. E é com essa mesma voz que talvez você ouça aí dentro de você que esse mini curso ele foi construído, inclusive essa aula. Essa não é só mais uma aula em um mini curso, é um chamado vibracional. Chega a ser até um portal, digamos assim. E se você está aqui, é porque sua alma quis estar também. E atenção, essa é a última aula do mini curso aqui do nosso despertar da Matrix, vamos dizer assim. Porque tudo que começa com verdade termina com expansão. Hoje vamos romper com aquilo que nos mantém pequenos. Vamos falar de um tema que transforma a realidade, destrava mentes e formam consciências. Que tema é esse? Essa aula, o tema dela é quebra de paradigmas. Mas, claro, para a gente saber o que e como quebrar um paradigma, a gente precisa entender o que é um paradigma. E um paradigma é uma lente. É o filtro invisível pelo qual você enxerga a sua realidade. É o molde que formata os seus pensamentos, suas emoções e até o seu, digamos, normal. É um padrão, um modelo, um sistema de crenças. E tudo isso foi instalado em você. Seja por família, escola, religião, mídia, trauma, sociedade. Ou seja, paradigmas são as normas orientadoras de um grupo que estabelecem limites e que determinam como o indivíduo deve ser, deve agir dentro desses limites impostos. O termo surgiu inicialmente em linguística, na teoria do signo linguístico criado por Ferdinand, na qual relacionava o signo ao conjunto de elementos que constituem a língua. Então, o paradigma seria o conjunto de elementos linguísticos que podem ocorrer no mesmo contexto ou ambiente. Os elementos eles são substituídos por outros que vão ocupar a mesma posição. Tá dando para entender? Então, vamos pegar um termo um pouquinho mais simples. Paradigma é aquilo que você acredita ser verdade, mesmo que nunca se questionou. Vamos a alguns exemplos aí de paradigmas. Dinheiro é difícil. Quem nunca escutou dos pais, né? Dinheiro é muito difícil. Mulher tem que se dar ao respeito. Homem não chora. Cala a boca, menino. Homem não chora. Deus castiga. Já falei isso em outra aula, né? O velhinho do cacetete lá em cima. Só trabalha quem sofre. Quem é espiritual não pode ser rico, não pode ter dinheiro. São paradigmas. Essas ideias, quando não questionadas, viram leis dentro da sua mente. E onde existe uma lei inconsciente, existe uma prisão silenciosa. Imagine que o paradigma é uma lente de óculos, por meio ao qual você enxerga o mundo de um determinado modo. Sem a lente apropriada, a imagem fica como? Distorcida, cheia de nuvem. E de onde vem isso? Historicamente, o termo paradigma, já dei um exemplo acima, mas ele também apareceu em várias áreas. Na linguística, como eu falei, onde cantar, amar, brincar são verbos que seguem o mesmo padrão de conjunção, ou seja, tem o mesmo modelo. Na filosofia, Platão já dizia que vivemos entre a ideia e o reflexo da ideia. O mundo das formas puras, o mundo da ilusão. Na ciência, Thomas tem no livro dele A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele mostra como a ciência só avança quando um paradigma entra em colapso e um novo o substitui, como Newton, Einstein, física quântica. E sobre quebrar estes paradigmas? Vamos aqui dar um exemplo conhecido por todos.
Na Bíblia, Jesus foi um quebrador de paradigmas. Ele curava no sábado, rompendo as leis religiosas da época. Falava com mulheres prostitutas, quebrando as regras sociais e patriarcais. Chamava Deus de Pai, anulando o medo e aproximando o divino do humano. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. Esse versículo é sobre quebra de paradigmas. E de quem eram os paradigmas que Jesus rompeu? Eram paradigmas religiosos, sociais e culturais daquela época, criados e sustentados por pessoas, instituições e tradições humanas, muitas vezes distantes do amor e da essência divina. Curar no sábado, paradigma dos fariseus e líderes religiosos daquela época. Eles tinham regras rígidas sobre o sábado, com base na lei mosaica, mas interpretavam de forma legalista, esquecendo a compaixão. Jesus rompeu isso dizendo: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso daí está em Mateus, capítulo 2, versículo 27. Ou seja, o amor vem antes da regra. A vida vale mais do que o ritual. Ele falava com mulheres, principalmente as prostitutas. Que paradigma é esse? Paradigma da estrutura patriarcal judaica e dos costumes sociais. Ou seja, naquela época, mulheres não tinham voz pública, nem valor espiritual reconhecido. O que Jesus fez? Quebrou isso, vendo que o valor da alma, não status sociais, quem era. Ele conversava com a mulher samaritana no poço, algo proibido socialmente. Salva a mulher adúltera da morte por apedrejamento, dizendo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Está em João, capítulo 8, versículo 7. Jesus não compactua com o sistema opressor. Ele elimina a hipocrisia e revela o valor individual de cada um. Jesus chamava Deus de Pai. Paradigma da religiosidade distante, que via Deus como juiz, punidor, inalcançável, velhinho do cacetete. Jesus rompe esse distanciamento ao dizer: quando orarem, digam: Pai nosso que estais nos céus. Mateus capítulo 4, versículo 9. Ele nos ensinou que Deus está dentro da gente, é acessível, é amoroso. Nós somos não servos com medo de Deus. Resumindo, os paradigmas que Jesus quebrou não eram do céu, eram criações humanas, muitas vezes baseadas em medo, poder e controle. Jesus não veio despertar a lei, mas veio restaurar o equilíbrio da lei, que é amor, verdade e liberdade. Então, o que é quebrar um paradigma? Como podemos quebrar esse paradigma? Já que nós não estamos naquela época, né? É fazer aquilo que disseram que não podia. É fazer tudo que não pode. É pensar fora do molde. É abandonar o piloto automático. É virar para essa Matrix, nossa, e dizer: obrigada, mas eu tô acordando. Eu tô vendo. Dói. Dói por quê? Porque mexe com a nossa base. E a mente odeia mudança. A nossa mente, ela prefere o que é conhecido, mesmo que seja um sofrimento velho. E como que acontece essa quebra? Muito desconforto. A realidade, ela começa a incomodar. Muitos questionamentos. A gente começa a se perguntar: por que isso é assim? Por que aquilo é daquele jeito? A gente acaba tendo uma ruptura porque a gente começa a desafiar o sistema mesmo com medo. E passa a ter uma reprogramação. Um novo pensamento se instala. E tudo começa a mudar. Nós temos exemplos históricos disso, desse quebra de paradigmas, além desse exemplo que eu dei de Jesus. Copérnico disse que a Terra não era o centro do universo, foi chamado de herege. É isso mesmo. Ele estava certo. Rosa Parks se recusou a ceder um lugar no ônibus. Era só um banco. Mas mudou a história. Steve Jobs disse que computadores podiam ser bonitos, intuitivos e de uso pessoal. Riram dele, né? E hoje, o que a gente precisa? A gente usa ele na palma da mão. E você?
Você está aqui, ouvindo o que eu estou dizendo. Ou seja, está desafiando muita coisa só por querer pensar diferente. E eu também quebrando, porque eu estou passando isso para vocês. Inclusive, no meu livro Mentes Informadas e Mentes de Sucesso, eu falo isso com mais profundidade. A mente é o software mais poderoso que existe. Mas o que adianta também? Um software de última geração, rodando num sistema operacional ultrapassado. Paradigmas são esses sistemas ultrapassados. É quando você não atualiza isso, não importa quanta técnica, curso, oração você faça. Tudo volta para o mesmo lugar. E, Juliana, o que a Matrix tem a ver com isso? Tudo. A Matrix é o sistema de controle baseado em paradigmas inconscientes. Ele te faz acreditar que não pode viver pelo medo. O medo, ele sustenta a Matrix. Sente culpa por querer mais. Eu quero mais, eu quero uma vida boa, eu quero dinheiro, quero ser rica. Se sabotar antes de alcançar e principalmente duvidar de quem você é. A Matrix não aguenta a clareza da sua consciência. Quando você se ilumina por dentro, ela se dissolve por fora. E, como sempre, eu adoro dar exemplos da cultura pop, né? Porque a cultura pop, ela entende. A Matrix, ela entende a consciência. Wandinha e a quebra de paradigmas, o poder da autenticidade como rebelião. No universo da série Wandinha, vemos muito mais do que uma garota gótica e sarcástica enfrentando a vida escolar. Já assistiram a série? O que estamos presenciando nessa série é um verdadeiro arquétipo da quebra de paradigmas, sendo encarnado por uma adolescente que não tem medo de ser ela mesma, mesmo quando isso significa ir contra tudo e contra todos. E quem é a Wandinha? Wandinha Adams é o retrato da autenticidade, crua e sem censura. Ah, eu gosto dela. Da primeira vez que eu assisti a série, eu me identifiquei com ela profundamente. Tem algo nela que me atravessou, como se eu visse partes minhas ali nela. Ela é estranha, eu sou um pouco. Intensa, introspectiva, inteligente, questionadora e completamente alheia à necessidade de ser aceita. Sinceramente, eu me sinto assim, tirando a parte de altamente inteligente, mas o resto me descreve. Não que eu seja introspectiva, eu sou até extrovertida, mas né, a Wandinha, ela não se encaixa, não quer se encaixar, ela não quer se adaptar a um sistema que força todo mundo a parecer normal. Quando normal, na verdade, é só um disfarce de mediocridade coletiva. Então, esse é o primeiro grande paradigma que ela destrói. Você não precisa ser aceito, você não precisa ser aceita. Você precisa ser verdadeiro. E sabe o que isso nos ensina? O que essa série nos ensina? Que a sua estranheza não é um erro, é um portal, que a sua intensidade não é exagero, é um radar espiritual, um Wi-Fi espiritual. Que a sua introspecção, às vezes, não é fraqueza, é autoconsciência. E a Wandinha nos mostra que quando você não cabe no mundo, talvez seja porque veio para construir um novo. Ela tem um paradigma aí da escola. Né? No início da série, a Wandinha ela já é expulsa da escola comum por agir de forma radical para proteger o seu irmão. Isso mostra como ela não aceita injustiças nem passividade. Claro que a gente não vai fazer a mesma coisa, dali é uma metáfora, mas essa metáfora mostra quando ela vai para a escola, nunca mais, né? A escola Nunca Mais, o nome, onde todos têm dons e excentricidades, espera-se que ela finalmente se encaixe. Mas ela quebra o sistema novamente, mesmo nessa escola onde tem pessoas totalmente diferentes. Né? Ela confronta os professores, desafia as regras internas, questiona a autoridade, não busca aprovação, vai além da aparência rebelde. Né? No fundo, ela busca o quê? Verdade, justiça e profundidade. E o sistema quer o quê? Que ela se molde. Né? Mas a Wandinha quer que o sistema se revele. E ela tem um arquétipo ativado, como eu sempre estou trazendo, né, muitos exemplos aqui de arquétipos ativados nas pessoas. O espelho sombrio. Ela, a Wandinha, ativa um arquétipo coletivo muito poderoso.
o espelho sombrio da consciência. Ela nos obriga a olhar para o lado que evitamos, a nossa própria autenticidade reprimida. Isso é uma sombra. No livro eu falo muito de sombras. A raiva que a gente nega, o poder que escondemos, aquela coragem que a gente esquece. Ou seja, Wandinha é sombria, mas ela é verdadeira. E a verdade, quando ela não pode mais ser ignorada, ela é revolucionária. E qual a maior quebra de paradigma nisso tudo? Ser você mesmo, não é egoísmo. É missão, é revolução silenciosa. Vamos voltar lá na Wandinha. Ela não está lutando por likes, seguidores ou aprovação da escola. Só um parêntese aqui, tá? Eu, diferente dela, quero seu like, quero que você me siga, quero que você assista minhas aulas, mas é brincadeira, ou quase. A verdade é que esses vídeos, esses filmes, essas mensagens que eu tô passando aqui para vocês, exemplos, vão chegar a quem precisa e vai chegar no momento certo. Que nada que é guiado pela alma se perde no caminho. E como eu disse, você tá aqui me ouvindo. Isso não é por acaso. Você foi chamado, você vibrou, você respondeu a um sinal. Gratidão. Voltando a Wandinha. Ela não, na série, ela não está tentando agradar, ela está tentando se alinhar. Ela está lutando por algo que muita gente nem sabe nomear. Qual seria isso no meio, na minha visão? Coerência interna. E esse é o maior desafio de quem acaba despertando. Ser luz no mundo escuro é fácil. Difícil mesmo é ser sombra num mundo que só finge luz. Porque quando você começa a despertar, percebe que o mundo está cheio de iluminados, de fachada, vamos dizer assim. Gente sorrindo por fora, mas totalmente quebrado por dentro. Gente que fala de amor, mas vibra em julgamento. Gente que prega a luz, mas vive na sombra da hipocrisia. Hipocrisia. Wandinha não sorri para agradar, ela não suaviza para caber, ela mantém a vibração da verdade, mesmo que doa, e isso incomoda todo mundo, incomoda as pessoas em volta, porque a verdade, quando dita por alguém que não está pedindo permissão, balança as estruturas de quem vive de fachada. E talvez é por isso que eu me identifiquei com ela. Talvez você também se identifique. Talvez você tenha passado a vida tentando se encaixar num mundo que nunca foi feito para sua frequência. Talvez tenhamos, tentar ser normal, agradável, aquele comportamento, mas algo dentro de você, dentro de mim, gritou. Chega de molde, chega de rótulo, chega de diminuir quem eu sou. E esse grito é o início da nossa libertação. Vamos a uma outra pessoa aqui que eu sempre falo que é o Carl Jung. Ele é um mestre da psicologia profunda. Ele nos ensinou que a transformação real só acontece quando integramos a nossa sombra. Que sombra? Aquelas partes ocultas, rejeitadas ou negadas de nós mesmos. A individuação, o processo de nos tornarmos, inteiros, exige coragem para abraçar tudo que somos, inclusive o que o mundo tem de esconder. E como eu sempre gosto de dar esses filmes, a cultura pop, que é cheia de exemplos desse despertar, o filme Matrix, nem vou falar mais dele aqui, tá? Mas vou falar de outros dois, porque o filme Matrix eu sempre falo, Filme V de Vingança e o Clube da Luta. Não mostram heróis perfeitos, mas pessoas reais, cheias de conflitos, dúvidas e imperfeições, mas que escolhem despertar para a verdade e lutar contra essa ilusão. Eles não se encaixam porque são genuínos. E essa honestidade brutal que lhes dá força. Eu sei que muita gente talvez já tenha assistido esses filmes clássicos que eu estou citando aqui, como a Wandinha, esse V de Vingança que eu falei, e o Clube da Luta, vou falar dele. Para quem não viu, calma, não vou dar spoiler, não, tá, dos filmes. A minha intenção aqui não é entregar a história, mas usar essas referências para ajudar a entender conceitos profundos, como quebra de paradigmas, autoconhecimento e despertar. Às vezes, como eu disse, a gente assiste o filme sem ter o conhecimento, mas agora você tem, você vai ver. Diferente.
esses filmes, né? Então deixa eu explicar o que eu comecei. O V de Vingança, né? Ele é muito mais do que um filme de ação ou distopia. É uma síntese poderosa sobre o despertar da consciência coletiva diante de sistemas opressores e manipuladores. Esse filme, V de Vingança, ele nos convida a refletir sobre o preço da liberdade, o valor da verdade e o poder da transformação, tanto individual quanto social. Neste filme, a gente é apresentado a uma Inglaterra futurista, dominada por um governo autoritário e controlador, que usa o medo, como eu disse, o medo ele é o mais importante, o mais alimentador na Matrix. Eles usam a propaganda e a repressão para manter o povo submisso e desconectado da sua própria essência. O protagonista, conhecido apenas como V, é um símbolo de resistência, alguém que desafia os paradigmas estabelecidos pelo regime do medo. Ele usa uma máscara para esconder sua verdadeira identidade, ao mesmo tempo para se tornar uma ideia, um arquétipo, o arquétipo da liberdade, o arquétipo da revolução. V quebra paradigmas de várias formas, desafia o medo imposto. V entende que o medo é a arma mais poderosa do sistema para controlar as pessoas. Ele mostra que quando o medo é superado pela coragem, a verdadeira liberdade começa. Então a máscara de V não é só um disfarce, mas é um convite. Para quê? Para que cada pessoa descubra sua própria voz e poder. Ele nos lembra que a identidade não é um dado fixo, é algo que podemos construir e reconstruir. O regime manipula informações para manter sua narrativa, mas V luta para revelar o que está oculto, mostrando que a verdade é um ato revolucionário. Então ele inspira a ação, esse filme. O filme nos fala que a transformação não acontece passivamente. A mudança real, ela precisa de coragem, persistência e união. Por isso que eu disse, ela dói, né? E esse personagem se torna um catalisador para que outros deixem de aceitar a realidade imposta e escolham se erguer contra as mentiras, os medos e as limitações. Ou seja, é um convite direto para que cada um questione seus próprios paradigmas e atue para quebrá-los. Esse filme ele é muito bom, né? Então, em resumo, esse V de Vingança é um chamado para despertar. Às vezes muita gente não olhou para esse lado. Mas vamos começar a ver o outro lado do filme, o que querem nos passar. Né? Para que cada pessoa ali para dentro enfrente seus medos, questione o que sempre acreditou e se torne protagonista de sua própria vida. E, por consequência, do mundo que deseja criar. O outro filme que eu falei, que é o Clube da Luta. O Clube da Luta é com Brad Pitt. O caos como caminho para a verdade e libertação. O Clube da Luta usa isso. Não é só um filme sobre brigas clandestinas, não. É uma metáfora intensa sobre a crise de identidade, o vazio existencial. Nossa, hoje eu tô. E a necessidade urgente de quebrar paradigmas que aprisionam a alma. Então, o protagonista, conhecido como narrador, vive uma vida vazia, presa no consumismo, no conformismo e numa rotina com sufoco. Ou seja, um verdadeiro prisioneiro da nossa chamada Matrix, né? A nossa aula, Matrix moderna. Ele busca sentido, mas sente desconectado da própria essência. Então, a criação do Clube da Luta representa o grito primal da alma querendo se libertar das amarras impostas pela sociedade, pelos padrões, pela normalidade. É uma forma radical de despertar para a realidade interna, né? Mesmo que em meio da dor e do caos. Alguns pontos chaves de quebra de paradigma do controle nesse filme. O filme mostra que tentar controlar tudo e se encaixar em modelos sociais pode levar à alienação ou perda do eu verdadeiro. A rebeldia do clube é um convite para a gente romper essas correntes invisíveis, né? E ele tem integração com a sombra, né? Em linguagem junguiana, que é Carl Jung, o filme é um mergulho profundo na sombra do protagonista. As partes dele reprimidas, os desejos ocultos, os medos não admitidos, isso é a sombra. A luta física simboliza essa batalha interna, necessária para a individuação, não é individualização, não é individuação, tá, gente? Desconstrução do ego,
Ao longo da trama, o narrador confronta sua dualidade, a persona que construiu para o mundo e o outro dentro dele, dois mundos que representam sua verdadeira natureza, livre e instintiva. Ali tem desapego no material, né? O consumo excessivo e o apego a bens materiais são mostrados como ilusões que afastam a pessoa do que realmente importa, né? Ele precisa do quê? Não do material, mas a conexão consigo mesmo e com a vida em sua essência. Então, no fim, o Clube da Luta é um chamado para abrir mão das máscaras, encarar a dor, questionar o sistema e se reinventar. Não é um convite à violência real, não, nada disso, mas sim uma luta interna e a transformação profunda dentro de cada um, né? E voltando a Wandinha, ela é a força na forma de personagem, ela não é do contra, por ego, rebeldia vazia. Ela é do contra porque o que a maioria chama de normal ou aceitável está, na verdade, errado, limitado e falso. Né? Como eu disse, ela nos ensina a autenticidade, que a autenticidade é uma força espiritual profunda, uma luz que brilha mais forte justamente porque não tem medo dessa escuridão, dessa sombra, né? Ela já trabalhou a sombra dela, conhece a sombra dela. Enquanto o mundo ensina a se encaixar, Wandinha ensina a se levantar. E essa é a essência do despertar real. O primeiro passo para quebrar a matriz não é ser bonzinho, nem mais certinho. Ser inteiro, ser real, ser você. Mesmo que isso incomode, choque e acabe revolucionando tudo ao seu redor. Mas por que a gente tem tanto medo de mudar, tanto medo de se mostrar, de ser quem somos? Porque mudar é morrer para quem você foi. O ego prefere ser infeliz do que ser ninguém. A verdade é que você não é vítima do sistema, você é co-criador da sua realidade, co-criadora. E toda vez que quebra um paradigma, você resgata um pedaço dessa sua liberdade. Então, como é que vamos começar a quebrar os nossos paradigmas? Antes de mais nada, claro, né, saiba que quebrar o paradigma é um ato de coragem, porque mexe com tudo que você acreditou até hoje. Hoje eu tenho 45 anos, pensa, meus paradigmas, quantos eu não tenho, com aquilo que moldamos a nossa visão de mundo, nossas decisões, nossa identidade, isso assusta, sim, é normal, né? A gente tem medo, insegurança, dúvida, mas é exatamente nesse desconforto que acaba morando a transformação. O primeiro passo para isso é questionar tudo. Não é um convite para duvidar da vida sem motivo, tá? Não é isso. Mas para olhar com os olhos novos para as verdades que você recebeu como certas. Então se pergunta, será que isso é mesmo minha verdade? Ou foi uma ideia plantada para me limitar? Que se beneficia, quem se beneficia se eu continuar acreditando nisso? Quando esse desconforto vem inquietude, né? Você precisa, e a inquietação é a energia que vai te empurrar, né? A gente para além do conhecido. É um sinal que sua alma está pronta para crescer. Então a gente precisa enfrentar o medo do julgamento, aquele olhar externo que paralisa, né? Que a gente faz querer se esconder. Né? O que os outros pensam é só um reflexo da própria visão limitada deles. Sua missão não é agradar a todos, mas ser fiel a si mesmo. Claro que nós vamos sair por aí, não é assim, né? A gente precisa aprender a pensar com a alma, não só com a mente. A mente quer certezas, fórmulas prontas, segurança. A alma quer viver a autenticidade, mergulhar no mistério e na complexidade do ser. Então, a gente precisa ouvir esse chamado interno. Esse chamado interno é a nossa bússola verdadeira. E, acima de tudo, é se lembrar que não existe erro quando há consciência. A consciência é tudo. É tudo é escolha. Cada passo dado com consciência é um passo em direção à sua liberdade real. E a consciência é quem? É Deus, é o todo, é o universo. Se errar, aprenda. Se acertar, celebre. O importante é estar desperto. Para o que a gente faz, para o que a gente sente. Quebrar paradigma, então, é, na verdade, abrir espaço para o novo, para a nossa verdade mais profunda, sair do piloto automático e assumir o comando da vida. Então, minhas almas queridas, para encerrar esse mini curso, eu quero te dizer algo que talvez você já tenha ouvido antes, mas aqui eu preciso enfatizar de coração. Enquanto você duvida de si, a Matrix vence.
quando você cria, ela se desfaz. Essa é a mensagem. Obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Esse mini curso não foi apenas informação, é um chamado mais profundo da alma, né? Se você respondeu a esse chamado, né, agora a decisão ela é toda sua. Você vai continuar rodando os mesmos paradigmas que te limitam, porque você sabe quais são. Você está precisando buscar lá de dentro, né? Ou você vai escolher desinstalar o velho sistema, o velho hardware, e reinstalar a consciência. Então lembre-se, a liberdade começa no momento em que você se torna um criador consciente da sua própria realidade. Eu acredito em você, eu acredito em mim. E antes da gente se despedir, quero te convidar para ir além da escuta e agir com consciência real na sua vida. Ou seja, quebrar paradigmas é só o começo. O verdadeiro salto acontece quando você começa a conhecer de verdade e mergulhar nas camadas, já falei, aquelas camadas de cebola que a gente vai tirando, pouquinho por pouquinho, e começa a caminhar com coragem no nosso propósito. Então, por isso eu quero te apresentar alguns caminhos sagrados para quem, assim como você, está despertando para uma nova realidade. Eu faço tiragens de tarô para conhecimento, autoconhecimento profundo, né? Seja pelo tarô, o tarô egípcio, tarô tradicional, baralho cigano, runas ancestrais, né? Ou pelos arquétipos espirituais, né? Essas ferramentas, elas são portas para abrir para a nossa verdade interior. Além dos mapas e leituras personalizadas, o mapa astral focado no propósito espiritual, o mapa cabalístico kármico que revela lições de outras vidas e os karmas que precisam ser curados em cada um de nós. Nós temos karmas, também quero falar sobre isso aqui. Além da numerologia, da alma que traz clareza para a nossa jornada. A terapia energética que cura, sessões de reiki para harmonizar e elevar a energia vital. A cura arcturiana para um alinhamento profundo com as frequências superiores. Eles trazem equilíbrio e expansão da consciência. Além da mentoria espiritual, que é o caminho da alma. Essa mentoria é um acompanhamento individual dedicado a quem deseja viver a missão com autenticidade, com coragem, com sabedoria, rompendo as amarras que limitam o ser. Se quiser dar o próximo passo e aprofundar nessa transformação, estou aqui para ajudar e a caminhar todos juntos, tudo no mesmo caminho, que é o despertar. Afinal, quebrar paradigmas é importante para construir uma nova vida com consciência, onde a mágica acontece. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui comigo. Gratidão.